Semana passada, nós, após terminarmos a reunião, a gente conversou com Esdra para conversarmos mais sobre a nossa vida. O que é que eu estou fazendo com a minha saúde? Eu quero levar saúde para as pessoas e a pergunta é: eu estou saudável? Como tem sido a minha alimentação? Em outras palavras, você é o que come. Se você come bem, você vai ser uma pessoa de saúde. Se você come mal, você vai ser uma pessoa sem saúde. Hoje a gente vai falar um pouco de alguns erros que a gente comete com a nossa alimentação. Eu vou dizer mil e uma coisas. Depois a gente vai falar de alguns produtos que vai te ajudar, tá certo? Não só a você que é consultor já, mas para você também que está aí chegando para conhecer a empresa. Por quê? De nada vale eu apresentar um produto fantástico se a minha cara é uma cara de doente. Isso não vai vender o produto. A pessoa vai olhar para a sua cara, não vai acreditar na sua conversa. Entendeu? Então, você tem que ser, como o Antônio sempre fala, produto do produto. A pessoa tem que olhar para você e dizer: não, esse camarada tem saúde. Ele pode me dar alguma coisa em troca. Tá certo? Então, hoje a nossa live vai ser uma pegada em cima da alimentação. Como está o nosso pão de cada dia, né? A nossa alimentação. E a gente vai tirar alguns mitos, vamos desmistificar algumas coisas. E você que fazia até agora, eu fazia até agora, Joel, isso e não sabia que estava errado. Então hoje a gente vai descobrir isso. No finalzinho, a gente dá uma pausazinha para falar rapidamente de 2 ou 3 produtos, só para a gente complementar. Tá bom assim? Vamos tocar o barco. E o tema é esse, né, Ezra? A pergunta é: eu estou comendo para viver ou estou vivendo para comer? Hoje nós estamos vivendo numa ansiedade, numa loucura, onde a alimentação muitas vezes tem sido o nosso descanso. A gente descansa ali quando está comendo. Aí, por essa questão, a gente está comendo de forma muito ansiosa. Vai para o prato de comida com ansiedade do tamanho do mundo. Está comendo além da conta, tá certo? Está comendo mais calorias do que devia. E automaticamente, esse tipo de alimentação que eu estou comendo é legal? A gente vai descobrir durante essa conversação que vamos ter aqui nessa noite, tá bom? Então peço para você agora atenção total. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para não cansar vocês, mas guarde. O Ezra vai ter essa apresentação em mãos. Quem precisar dela pode pedir a ele. Tá nas mãos de vocês, tá certo? Fique à vontade para fazer o pedido, porque tem muita informação importante para vocês, tá bom? Vamos para o primeiro slide. Vamos para frente. Quando eu sei que tem muita gente aqui cristão que gosta de Bíblia, eu sou um deles. Quando a gente vai para a Bíblia, uma das primeiras coisas que a gente encontra lá é Deus falando para mim, como ser humano, o que é que eu devo comer. Então, quando ele criou o ser humano, Adão e Eva, ele prescreveu a comida de Adão e Eva. Ele não deixou solto. Tudo bem que depois houve a adição de outras coisas, mas o primeiro alimento que Deus deu para o ser humano foi esse que você está vendo aí na tela. Plantas que produzem sementes, todas as árvores que dão frutas e comer erva do campo, ou seja, legumes e verduras. Deus, no início da criação, ele não deu outro animal, outra comida a não ser essa. A gente pensa nos bichinhos, né, na comidinha, mas não tinha. Adão e Eva matavam os animais como sacrifício a Deus. Eles não comiam os animais. Os homens passaram a comer carne depois do dilúvio, por uma necessidade. Por uma necessidade. Não tinha banana, não tinha nada plantado, então vamos comer os bichinhos. Mas até então, 2000 anos se passaram e a população do mundo era vegetariana durante os 2000 anos. Ok? Mas vamos para frente. Vamos esquecer um pouquinho de Bíblia. Vamos agora vir mais para perto da gente. Esse camarada, Hipócrates, ele é conhecido como o pai da medicina. Ele é conhecido como o pai da medicina. É considerado o primeiro médico da história.
E esse era o refrão que ele falava para os seus alunos: que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Ou seja, ele considerava a nossa alimentação o remédio essencial para manter a nossa vida. Então, se aí volta, veja que não é uma coisa que eu estou falando hoje e que é uma coisa nova. Não, é uma coisa antiga. Desde de quando o mundo era mundo, as pessoas têm a alimentação como base. Mas em 1954, Esdra, o próximo slide fala algo fantástico. Um médico chamado Linus Carl Pauli, ele fez uma pesquisa com os alimentos. Fez uma pesquisa. Por essa pesquisa dele, que ele é bioquímico, né? Também biólogo, médico, bioquímico e tudo mais, ele ganhou o prêmio Nobel. Quando você ganha um prêmio Nobel, Erandi, é porque você é o melhor, velho, naquilo que você faz. Então, esse aí foi o melhor químico naquela época, em 1954. E depois que ele fez todas as suas pesquisas com os alimentos, ele descobriu uma coisa: 90% da nossa saúde depende do alimento que comemos. Então veja, às vezes fica reclamando, né? Ah, o prefeito da cidade devia botar uma UPA aqui mais perto da minha rua, né? Devia dentro das policlínicas que tem aqui por perto, das UPAs, ter mais médico, ter mais especialidade. Não, ei, presta atenção. Não terceirize a sua saúde. Lembra que o médico, o Hipócrates falou, né? O pai da medicina, o seu alimento é o seu remédio. É isso que a gente tem que ter na mente. E aqui está um cara que ganhou um prêmio Nobel porque descobriu isso. Que 90% da nossa saúde depende do que a gente come. Veja, o cara ganhou um prêmio de milhões de dólares para trazer essa ideia para a gente. Isso em 1954. Vamos mais para frente. Depois desse Linus, veio esse Thomas Tate, para que a gente pudesse entender que as indústrias farmacêuticas não querem curar pessoas, mas torná-las dependentes de medicamento por toda a vida. É isso que a gente encontra. A pessoa que tem pressão alta, aí o médico já bate lá e diz: a partir de agora, você não vai deixar mais de tomar o seu comprimidinho para pressão alta, porque senão você morre. E assim vai. Você passa 10 anos, 20 anos, até 30 anos ou mais, tomando remédio para pressão alta e a pressão baixa na hora, depois sobe de novo. Baixa na hora, depois sobe de novo. Por quê? Porque são remédios que tiram os sintomas. O problema continua. Os sintomas vão embora. Mas só para isso. Ou seja, você passa uma vida tratando um problema que poderia ser resolvido rapidamente. Mas a indústria farmacêutica não tem interesse de resolver o teu problema. Ok? Ou seja, nós estamos entre duas grandes máfias, em outras palavras. Tem a máfia do medicamento e a máfia da alimentação. Porque uma adoece e a outra diz: eu vou lhe curar, e não cura. É tudo mentira. Vamos mais para frente. Tem outro. Esse aí ganhou um prêmio Nobel, tá vendo? De Química. Teve outro que ganhou outro prêmio Nobel. Esse é médico. Um prêmio Nobel de Medicina em 2013. Sabe o que ele disse? As empresas bloqueiam medicamentos que curam, porque não são rentáveis. Aí a gente fica segurando, vamos encher o bucho de comprimido. A gente está mal, a indústria nos educou de forma muito mal. A gente, todas as vezes que temos nossos problemas, procura o quê? É uma pílula, é um líquido para resolver. Aí volta lá para o começo. Lembra qual é o começo? Que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Mas vamos mais para frente. Mais um toque, Ezra, que a turma está querendo dormir. Aí veja que máquina fantástica você tem. Deus deu isto para você cuidar. Que tipo de combustível você está usando nessa máquina? Né? No nosso carro, é um cuidado medonho. Se o combustível for óleo diesel, a gente vai usar óleo diesel. Não vai usar gasolina. Se o combustível é gasolina, é gasolina. Se for álcool, é álcool. Porque a gente não quer que o motorzinho do nosso carro detone. Mas o motor maravilhoso que Deus nos deu,
aqui, ó, esse corpo que Deus nos deu, que é essa máquina sofisticada, maravilhosa que você tem, aí você empurra qualquer combustível que aparecer. Tá vendo como é que nós estamos, a nossa situação? O nosso carrinho, a gente tem um amor todo especial para ele. O combustível é diferenciado. Tem que ser naquele posto, porque ele não bota gasolina misturada com água e assim por diante. Mas para a máquina mais sofisticada, para a máquina mais completa, mais bonita, mais especial que você tem, que é o seu corpo, aí você bota pau, pedra, o que vier na frente você sai engolindo. Não é assim que a gente faz? A gente tem que ter mais cuidado, meu povo. Ou a gente se cuida, ou não vamos poder ser um representante real de saúde para as pessoas. Ou seja, eu posso até tomar essa troçada toda, mas eu posso bagunçar a minha vida se eu não tiver um controle naquilo que está entrando pela minha boca. Tá certo? Vamos mais para frente, tem muita coisa. Tudo aí, ó, coisas que eu já falei, ó. Bactérias, germes, fungos, vírus, tudo isso se propaga em quê? Em meio ácido. A nossa alimentação hoje, praticamente 90% dela é mais ácida do que ao invés de nosso sangue ficar alcalino, ele vai ficando cada vez mais ácido. Alcalino é o ambiente fantástico para matar germes, bactérias e tudo mais. E ácido é o ambiente que essa mucuna toda aqui que vocês estão vendo gosta de sobreviver nele. Fungos, bactérias, germes, tudo. Aí a pergunta é, Joel, como é que eu faço para ter o meu sanguezinho bem direitinho, sem estar ácido e sempre alcalino? Qual o segredo? Vamos para frente, eu vou te dar umas dicas na alimentação. Porque quando você se alimenta de forma errada, existe o processo de fermentação. Em outras palavras, é porque isso é uma palavra bonita, fermentação, Erandi. A palavra real seria apodrecimento. Sabe a cerveja que a gente que as pessoas, a gente não, as pessoas costumam tomar? Ela vem do apodrecimento da semente da cevada. A semente apodrece e daquele apodrecimento acontece a cerveja. Você tem a cerveja, a fermentação. Fermentação é o apodrecimento de alguma coisa. Em outras palavras, você come sua comidinha bem gostosinha, mas quando ela chega lá no processo digestório, ela fermenta. E quando ela fermenta, ela acidifica o seu corpo. E ela acidificando seu corpo, você vai estar aberto para vírus, bactérias, germes e tudo mais. Veja como o que acontece. A comidinha é tão maravilhosa que a gente faz na nossa cozinha, quando entra dentro do nosso corpo, porque a gente não toma alguns cuidados, ela apodrece dentro da gente. Vamos para frente? Aí o que acontece? A primeira coisa que a gente erra é nas combinações. A gente não combina nada. A gente chega assim numa mesa bem variada, né? Né, Antônio? Antônio é fera. Quando vê uma mesa meio grande, ele bota um pouquinho de tudo. Tem que ter um pouquinho de tudo. Aí faz cara misturada, tá bom? A pior coisa que a gente faz na vida é misturar demais. Por exemplo, aqui vocês estão vendo na telazinha, alguns de vocês estão vendo em casa. Na telazinha vermelha, nessa partezinha vermelha, tem aí, ó, frutas e verduras. Frutas e verduras não combinam na mesma refeição. Se juntar as duas, vão acidificar, vão fermentar e vão apodrecer dentro de você. E o que é que a gente faz, meu povo? Depois daquele prato de feijão cheio de coisa dentro, a gente abre uma melancia, a gente abre um abacaxi, a gente chupa uma laranja, tudo errado. Tudo errado, porque isso destrói com a sua digestão. A comidinha que era cheirosinha, temperadazinha, maravilhosa, apodrece dentro de você. Essa é a palavra, não tem outra. Tá certo? Frutas e verduras não combinam entre si. Aí tem a partezinha azul. Essa partezinha azul está dizendo que legumes e oleaginosa. O que são oleaginosa? Aí você tem o amendoim, tem as nozes, né? Tem a castanha do Pará, a castanha de caju. Elas não combinam com ovo, com coisa de leite, nem com proteína vegetal, que é o feijão, entre outras coisas, tá certo? Se juntar os dois,
vão ter o quê? Vai ter problemas, vai ter acidificação, vai ter apodrecimento da comida. Vê que coisa. Outra coisa que não combina entre si, esse praticamente a gente quase não faz, é o amarelozinho, que são os feculentos, que é o cará, a mandioca, batata doce, entre outras coisas. Eles não combinam com os cereais, com arroz, com milho, com mel, tá certo? Não combina entre si. Vê que coisa. Já viu? Pronto. Essa é a tabelazinha. Fica à disposição aí para que vocês possam ver. Ou seja, eu posso comer um pedacinho de cada um, tá certo? Mas não juntar os dois. Por exemplo, eu posso comer a fruta aqui em cima, uma leguminosa aqui embaixo e posso comer um feculento aqui embaixo, tá certo? Mas não posso misturar o tablete todo, senão eu vou ter um problema de má combinação de alimentos. É difícil? Bem, não é fácil, mas não é impossível, tá certo? Mas vamos para outra coisa que a gente faz, Ezra, com muita frequência e acha que está tudo bem, que são os 7 erros. Pode adiantar, eu vou falar de 7 erros agora que a gente comete. O primeiro deles é não mastigar. Tem gente que engole a comida, não é assim? Chega, nessa pressa medonha que a gente está tendo nas correrias da nossa vida, a gente não está mastigando a alimentação. Quando você não mastiga bem a alimentação, automaticamente o seu cérebro vai dizer para o estômago o seguinte: manda o ácido mais forte que tiver aí, porque está vindo uma murrinha que eu não sei o que é, mas está descendo. Entendeu? Tá vindo um negócio aí troncho aí em cima. Às vezes você está chupando uma fruta, mas engoliu ela de uma vez. Não precisava de um ácido tão forte. Mas como você não deu tempo para que o cérebro processasse, engoliu, aí o cérebro, mandou já o sinal para o estômago. Mande ácido com força. O que é que isso causa? Azia, queimou, gastrite, refluxo. Vai virar uma úlcera amanhã ou depois. Tudo isso porque eu não mastiguei direito a comida. Eu engoli a comida. Primeira coisa que nós precisamos aprender em relação à alimentação, o primeiro erro que a gente comete com muita frequência é esse: não mastiga bem a comida. Pare para mastigar. Consiga. Porque as pessoas fazem o quê? Bota uma colher de comida na boca e faz o quê? Enche o bucho d'água, ou de suco, ou de outra coisa que tiver. Não dá para... Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Primeiro, que a gente vai mostrar, líquido não vai em cima dos sólidos. Vamos descobrir isso mais na frente. Dá mais um toque, Ezra. Segunda coisa. Agora. Olha aí. Era o que eu queria falar para vocês. Líquidos e sólidos não dão certo no mesmo momento da alimentação. Por quê? Porque os sólidos vão passar pelo processo digestivo, onde vai entrar ali as enzimas, onde vai entrar os ácidos para fazer a digestão. Quando eu jogo água em cima, eu destruo todo esse processo. Então o estômago vai começar o processo de novo. Primeiro, ele vai secar o seu estômago. Ele vai tirar essa água que você botou. Aí depois começa o processo. Aí você faz o quê? Dá mais uma garfada ou uma colherada na comida e faz o quê de novo? Tome água em cima. Aí ele para de novo. Tira o excesso de água. Começa o processo. Imagina a situação que você cria para o seu estômago quando você toma líquido em cima das refeições. Então, primeira coisa, não mastigar direito. Segunda coisa, líquido em cima das refeições. É veneno. Você destrói com a sua alimentação. Ou seja, aquilo que era gostoso e que tinha muito nutriente para o seu corpo tirar ali os nutrientes, não tem mais, porque apodreceu. Apodreceu. Como é que o corpo vai trabalhar com uma massa apodrecida, que não presta mais para nada, a não ser jogar para fora? Você está entendendo a situação? Vamos mais para adiante. Outra terceira coisa que a gente faz com muita frequência: lanche. Quem gosta de lanche? Levanta a mão. Levanta a mão quem gosta de lanche. Presta atenção. Foi feita uma pesquisa por uma universidade lá nos Estados Unidos, o seguinte: a pessoa tomou café de manhã, umas 7, 8 horas, foi para o trabalho. Na hora do trabalho,
ela comeu um biscoito, não foram 10, foram um biscoito recheado, apenas um biscoito recheado. Automaticamente, meio-dia ela almoçou, à noite jantou. Após a janta, algumas horas, eles pegaram esse camarada e fizeram uma endoscopia. O biscoito recheado que ele tinha comido de 10 horas da manhã ainda estava rodando no estômago dele. Vocês estão entendendo o que é que um lanche faz na sua vida? Destrói a sua digestão. O lanche, ele destrói a nossa digestão. Uma digestão que deveria demorar ali de 2 a 3 horas para acontecer, passa um dia inteiro acontecendo. O que é que isso faz com o seu estômago? Deixa ele enfraquecido. Tem pessoas que quando chegam numa certa idade, até a água dá dor quando ela toma. Não, eu não estou conseguindo nem tomar água, fulaninho. Eu não consigo mais. Mas por quê? Detonou com o aparelho digestório. Botou ele para trabalhar demais. Então, gente, se você vive num trabalho braçal, né, pesado, então você precisa de 3 refeições. 3 refeições no mínimo. Mas, por exemplo, tem dia que eu passo o dia inteiro em casa escrevendo, pesquisando. Então, não preciso de 3 refeições. 2 refeições já resolve minha situação. Aí, lanche zero. Aqui em casa, ninguém lancha. Não tem lanche. Aqui em casa, são 3 refeições. E a gente tá bem demais. A gente tá gordo. A gente tá querendo perder peso, meu povo. Vocês estão entendendo que essa coisa de comer com frequência, isso não existe. Isso acaba com o teu aparelho digestório. Amanhã ou depois você vai ter um problema muito, mas muito sério, porque tudo que você comer vai fazer mal. Por quê? Está cansado. Como é que uma máquina cansada, quebrada, vai poder dar resultados? Você está entendendo? Cuide do seu aparelho digestório hoje. 3 refeições já está de bom tamanho. Tá certo? Não precisa estar comendo besteira nos horários, né? Tá certo? Vamos para frente. Um quarto problema que acontece muito com as pessoas. Na hora da alimentação, preste atenção, gente, isso é muito sério. Frutas e verduras são fantásticos, mas eu já falei lá, as frutas, elas não combinam com as verduras. Então, o que é que eu devo fazer, Joel? De manhã é importante frutas, à noite também. Na hora do almoço, o que é que eu faço? Verduras. Você pega lá o seu tomate, você pega lá a cebola, né? E tudo que for de verduras, faz aquele prato bem recheado, bem bonito. Aquela entrada fria. Quando a gente vai para o refrigerante, ou melhor, para o restaurante do rico, sempre tem a entrada fria, é chamada de entrada fria para eles. Aí o rico come lá os legumes, né? Come ali as verduras. Então seja rico. Seja rico na hora de comer. Bote lá seu prato de verdura, bem bonitinho, recheado de tudo que você tiver dentro de casa. Coma primeiro o pratinho. Mas, Joel, por que comer primeiro o pratinho de verdura? Porque a digestão dos crus não começa no estômago. A digestão dos crus começa já no intestino delgado, que é chamado intestino fino. Então, por exemplo, eu como um prato de salada, quando eu termino de comer, 3, 5 minutinhos depois, meu estômago vai estar vazio. Eu vou estar com a mesma fome que eu estava antes de começar. Porque você vai comendo e ela vai descendo direto. Você está entendendo? Aí eu faço o quê? Não, Joel, não é assim não. Eu misturo tudo. Imagina a bagunça que você faz no estômago. Se um é para ser digerido lá embaixo e o outro é para ser digerido aqui em cima. Então, qual o segredo? Primeiro faz um prato de verdura, come. Dá de 3 a 5 minutinhos, aí entra nos cozidos. Tudo que for cozido, você come após. Simples assim. Você vai ver uma modificação fantástica na sua digestão. Só você fazendo esse detalhe muito, muito, muito simples. Vamos para o próximo. 5º erro que a gente comete. Vai lá, ó, frutas e verduras. Por quê? Eu só vou dar uma complementada aqui. Qual a melhor coisa? Eu já disse mais ou menos, né? Na hora do almoço, muita verdura. Nada de fruta na hora do almoço, tá certo? E não no final.
mas sim no começo. Verdura no comecinho, aquele prato gostoso, tá certo? E no final você joga ali os cozinhados e tá tudo certo. Verdura no meu dia, fruta de manhã. Qual a melhor fruta de manhã? Se for para comer com fruta doce, o melhor horário é de manhã. Por quê? Porque o pâncreas está tranquilo. Ele passou a noite descansando. Então ele vai poder ter insulina suficiente para fazer com que você tenha a digestão das frutas que são doces. Tá certo? E à noite, Joel, que tipo de fruta? Uma ácida, um abacaxi, um kiwi, um morango, uma uva, alguma coisa mais ácida. Porque à noite a insulina baixou. Então você come uma coisa doce à noite é prejudicial para a tua saúde, tá bom? Então a ideia à noite ácida, frutas ácidas e na parte da manhã uma fruta doce. Sempre seguindo essa regra. O que é cru eu como primeiro. O que é cozinhado eu como depois. Simples assim, tá bom? 6. Vamos para o sexto erro que eu cometo com muita frequência. Quando o cabra chega nos aniversários, o que é que mais tem, meu povo? Erandi, salgadinho com força e coisa doce, Erandi. Não é brincadeira esse negócio. Preste atenção. Todos os dois são cancerígenos, é bom que vocês saibam. Pode comer com força, mas já saiba que o câncer está por perto. Porque os dois são cancerígenos, tá certo? Agora, eles já são ruins sozinho. O docinho já é ruim só e o salgadinho é pior ainda sozinho. Porque fritura também tem muito veneno para a nossa saúde. Agora, quando você mistura os dois, é pior ainda. Por quê? Porque o nosso estômago, volta a dizer, ele é seletivo. Ele vai fazer a digestão dos doces, aí ele usa um tipo de enzima e um tipo de ácido. Quando ele vai fazer a digestão dos salgados, é também um tipo de enzima e um tipo de ácido. Aí imagina agora você mistura os dois. Joga aí dentro do seu estômago. A bagunça que você faz. Quantas vezes eu já não vim de festa, parece que eu tinha levado uma surra na festa. Cansado, pra baixo, mas deixa que era o estômago, que pegou toda a energia que tinha no meu corpo e jogou ali dentro do estômago para ver se dava para me sobreviver. Você está entendendo a agonia dele para fazer com que eu e você consiga sobreviver? Porque todas as vezes que tem uma digestão difícil, algum problema na digestão, o sangue, que deveria estar fazendo outros trabalhos, vai tudinho aqui para o aparelho digestório. Você tem uma febre intestinal e nem sabe. Você adoece por dentro e nem sabe. Entendeu? Vê que coisa absurda que acontece quando a gente se alimenta de forma errada. Então, doce é ruim para a sua saúde, salgado pior. Mas se juntar os dois, aí é uma bomba. É uma bomba para a sua saúde. Tá certo? Aí você fica pensando, o que é que eu faço? Na pior das hipóteses, ou eu como salgado, ou eu como doce. Na pior das hipóteses. Tá certo? Mas não misture não, senão vai dar bronca. E bronca pesada para a sua saúde. Vamos para frente. Nós, na nossa casa maravilhosa, lá dentro da nossa cozinha linda, a gente tem uns veneninhos brabos, gente, lá. Deixa eu mostrar o primeiro. Mostra o primeiro, Ezra. O primeiro veneno. Segura, Ezra. O açúcar refinado. O açúcar refinado, como diria meu avô, é o cão do segundo livro. É um negócio para detonar com tua saúde. Tá certo? Porque aqui dentro você tem cal. Um amigo meu trabalhou, né, nas usinas e eles usa toneladas, não é 2 quilos, não, é toneladas de cal para deixar o açuquinha branco assim, tá bom? Usa aí enxofre, entre outras coisas, para deixar ele branco. Então, quanto mais branco esse morrinha, mais ele é ruim para a sua saúde. Joel, o que é que eu devo fazer? Você tem que deixar de preconceito. Você tem que buscar aqui, ó, o moreninho. Cadê o moreninho, Ezra? Toca aí, Ezra. Pronto. O demerária, a rapadura, né? O açúcar mascavo. Joel, o melhor do mundo não é. O bom era você nem tocar em açúcar. Mas o moreninho é melhor para a sua saúde, tá certo? É o menos ruim para a sua saúde.
O açúcar demerária é o que a gente usa aqui. A gente compra 1 quilo de açúcar aqui, a gente passa um mês, 2 meses. A gente gasta muito açúcar quando tem visita aqui em casa. Mas quando não tem, o açúcar fica lá por muito tempo, tá certo? Mas vamos ver o outro veneninho que a gente guarda lá na cozinha. Sal refinado. O sal refinado acaba com todos os nutrientes que tem ali. Ele fica branquinho, fica bonitinho, mas só tem o quê? Tem um cloreto ali, que é cloro, né? Cloro e sódio. Fica cloro e sódio. Por isso que ele é ruim para quem tem pressão alta. Então, quem tem pressão alta, comer um negócio desse, a pressão explode. Então, qual é a ideia? Vem o segundo. Cadê tu, Ezra? Apareceu, Ezra. O sal marinho ou sal rosa. Tá certo? Porque o sal rosa tem magnésio, sabia? O sal rosa tem magnésio. O sal marinho também. Então, esse aí seria uma boa opção para você trocar esse seu sal de mesa, que só serve para lhe matar, para um sal que realmente possa ser saudável, né? Para a sua saúde. Tá bom? Qual o outro branquinho que a gente tem que tirar da nossa vida? O trigo refinado, gente. Trigo refinado. Ei, pega as canetas aí que eu quero dar uma dica para vocês. Quem tiver uma caneta ou quem tiver aí alguma coisa que escreva, quero dar uma dica para hoje à noite. O trigo refinado hoje ainda é um dos piores. É pior que o sal, tá certo? O trigo refinado é pior que o sal e muito pior que o açúcar. Vocês não sabiam, né? Mas ele está entre os piores alimentos do mundo. Dá mais um toque. Mas Joel, o integral é menos ruim, não quer dizer que é o melhor, não é menos ruim, porque hoje praticamente todos os trigos que nós temos a nível mundial, ele é transgênico, ou seja, a formiga não come, o gafanhoto não chega perto, os insetos nenhum chega perto desse trigo. Ele foi processado em um laboratório. Aí o bicho cresce, que fica bonito, mas os bichos nenhum que não tem inteligência não come. Mas nós que somos inteligentes, desenrolados, enchemos o bucho dessa morrinha. Vê que coisa absurda. Nós que deveríamos ser os seres mais inteligentes, não chegar nem perto de uma morrinha dessa, é o que mais a gente come. A gente come no macarrão, a gente come mais em quê? No pão, na bolacha, no bolo, na tuia de coisa. Gente, eu deixei de comer trigo. Deixei de comer trigo. Ezra, sabe por que eu deixei de comer trigo? Dá um toque aí para tu ver. Quando eu vejo esse japonesinho falando, você aí, a dica é essa que eu estou deixando para você. É o dever de casa, tá bom? Depois que terminar tudo aqui, esse é o dever de casa para você. Assista esse garoto aqui falando desse livro, Barriga de Trigo. Aí você vai descobrir as mazelas que o trigo traz para a sua vida. Escuta ele, você vai botar lá no YouTube, Barriga de Trigo. Aí você vai descobrir o que o trigo faz de tão ruim na sua saúde, tá bom? Mais um toque, Ezra. Vamos para frente, senão a gente não termina hoje. Lembra, todos esses erros que a gente comete, faz o quê? Intoxica o nosso corpo. E o pior de tudo, fica guardando resíduos de fezes dentro do nosso organismo. Ou seja, nós temos aí um intestino humano que pode acumular de 2 a 9 quilos de fezes. Isso não é por 2 dias não, meu povo. É por anos, tá certo? Então, e como é que isso acontece? Justamente seguindo aqueles erros lá na alimentação que a gente faz todos os dias. Mais um toque, Ezra. Uma coisa importante, lembra que eu falo muito de prisão de ventre? Isso aqui é o que os médicos, os oncologistas que tratam de câncer diz. Nem todos que têm prisão de ventre vão ter câncer, tá certo? Mas todos que têm câncer têm prisão de ventre. Ou seja, prisão de ventre é uma linha divisória entre ter ou não ter um câncer, gente. Então, prisão de ventre é uma das coisas piores que pode levar você a N problemas de saúde. Mais para frente. E todas aquelas dicas lá que eu falei podem, né? Tudo aquilo que eu falei, aqueles erros da alimentação que a gente comete, pode trazer os problemas de prisão de ventre e assim por diante. E agora, Essa, dá mais um toque, pode baixar os dois.
E aí está, gente. Nós temos a alimentação, que é base, mas temos também em nossas mãos a suplementação. Aquilo que vai suplementar aquilo que está faltando, né, no nosso dia a dia. Tá aí o Medida Única, que é um chá que eu achava que era só para emagrecer. Eu fiquei chateado quando veio dentro do meu kit um chá para emagrecer. Eu disse, estão me chamando de gordo. Mas na realidade a empresa estava interessada na minha saúde, porque ele não é apenas para perder medidas, ele também serve para desintoxicar. Então você tem aqui no Medida Única um produto fantástico para fazer essa limpeza interna, né? Principalmente no aparelho digestório. Se ele está trabalhando mal, ele vai começar a trabalhar melhor, tá bom? E ao seu lado está aí o Amargo Max. O Amargo Max ele é um complementar nesse trabalho também a nível intestinal, porque ele vai tirar azia, queimor, gastrite, né? Se você tem refluxo, ele vai atuar também, vai atuar em problemas do fígado, né? O fígado está gorduroso, então vamos tirar a gordura do fígado. Amargo Max nele, tá bom? E agora vamos tocar mais uma mais para frente, Ezra. E para deixar todo mundo forte e para frente, Bonivita, gente. Bonivita é a pedida, tá certo? Quando você faz o detox lá com o chá Medida Única, então você prepara o corpo para receber todos esses nutrientes: magnésio, colágeno, vitamina B12, D3, K2, né? O cálcio, manganês e tantas outras coisas que tem no Bonivita. Esse Bonivita aí vai deixar. Não é, veja, eu achava que o Bonivita apenas atuava nas articulações, mas é para o corpo inteiro. Fortalece a imunidade, deixa você mais alerta, mais para frente, animado. É tanto que, quando as pessoas têm problemas de insônia, eu digo logo para as pessoas, ó, não tome de noite, porque o bicho velho joga energia a 1000 por hora dentro de você. Então a ideia é tomar ele de manhãzinha. Acorda, já toma o seu Bonivita e vai tocar o dia, tá certo? Esse é o melhor horário do Bonivita, né? E vem por também agora o óleo de abacate para complementar, que em sua, digamos assim, o poder maior do ozônio é desintoxicar o corpo, né? Sai matando ali vírus. Eu volto a dizer, lembra que eu falei lá na frente, o sangue está ácido, o sangue ácido é morada, né? É morada certa para vírus, bactérias, germes, fungos e assim por diante. Então, quando o ozônio chega, ele sai matando tudo isso. Por isso que o ozônio ele é responsável para resolver mais de 200 problemas de saúde. Então, ela é fantástica. Então, aqui você tem dois produtos que pode ser usado por qualquer pessoa ou por qualquer doença que exista. Eu estou doente, o meu problema é no pé, Joel. Bonivita e o óleo de abacate. Não, Joel, a minha cabeça não está bem. Então, Bonivita e óleo de abacate. Porque ele vai atuar desde o dedão do pé até o fio do cabelo, entendeu? É um trabalho fantástico que eles fazem aí para tirar as mazelas do nosso corpo. Mas tem mais um slide? Eu acho que tem. Ah, tem só uma para complementar. Não morra pela boca feito peixe. Tá certo? O peixe é que morre pela boca, meu povo. Vamos ter mais cuidado naquilo que a gente está comendo. Olha, desculpa, eu acho que eu me prolonguei demais, mas eu precisava deixar esse recadinho para vocês, tá certo? E agora eu estou à disposição de vocês.